Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos outra vez juntos, conectados, para aprendermos da palavra do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia e peço a sua gentileza de compartilhar com os seus amigos, com os seus contatos, o link deste culto, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus e também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa igreja, da IPI do Brasil. Hoje, portanto, nós vamos dar a sequência e, ao mesmo tempo, o encerramento dessa série de mensagens, a Igreja dos Milagres, falando propriamente dita hoje sobre o seu propósito. Mas antes disso, convido você para orarmos. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos clamar pela direção do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos por tantas bênçãos, pela alegria de te pertencer, pela alegria de fazer parte do teu povo, da tua igreja, por sabermos que o Senhor nos amou de forma extraordinária e nos alcançou. A tua palavra cruzou os oceanos, cruzou o tempo e chegou até nós. E nós somos gratos porque ela nos chamou e nós pudemos nos render aos teus pés. Louvado seja Deus. Nós clamamos a Deus pelo teu Espírito também nessa manhã, pedindo a direção dele, para que o Senhor inspire os nossos corações, abra o nosso entendimento, que possamos aprender da tua palavra, compreender os teus propósitos para a tua igreja e para as nossas vidas. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor abençoe cada lar, cada irmão, cada irmã que está conectado conosco agora e aqueles que irão se conectar em outro momento, mas que também possam ser tocados e inspirados pelo Teu Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, ontem foi dia 31 de julho de 2021, ano que a IPI do Brasil completou 118 anos da sua organização. E no decorrer desta série de mensagens, nós já falamos sobre a sua origem, então a nossa origem, não é? Que é a da Reforma Protestante. Nós recebemos a origem da Reforma Protestante, mais propriamente dita a doutrina de João Calvino, que chegou até nós pelos missionários americanos. E aí nós vimos num segundo momento o nascimento da IPI, que nasce para ser uma igreja genuinamente brasileira e que queria trilhar, não é, a independência absoluta, ou a gente pode chamar de a soberania espiritual da igreja presbiteriana em relação à igreja dos Estados Unidos. O desligamento dos missionários, dos presbitérios nacionais, a conversão das missões nacionais em missões presbiteriais ou a autonomia, né, dos presbitérios na evangelização de seus territórios. E a educação sistemática dos filhos da igreja pela igreja e para a igreja e da declaração oficial da incompatibilidade da maçonaria com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, dito isto, é importante agora nós sabermos qual é o nosso propósito. Qual é o propósito que nós temos como igreja presbiteriana independente do Brasil? Bom, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil crê na Bíblia como sua única regra de fé e de prática, mas também adota as confissões de Westminster como sua confissão de fé. E a Confissão de Fé de Westminster, na sua primeira pergunta do Catecismo, diz o seguinte, que o nosso propósito supremo, maior, é glorificar a Deus e amá-lo para sempre. Então veja, o propósito meu e seu, nosso, e de igreja presbiteriana independente do Brasil é de glorificar a Deus e amá-lo para sempre. E aí,
eu quero que você veja comigo o texto lá de Romanos 11:36, que diz: porque dele e por ele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Também, o Salmo 73, 24 e 26, que diz: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Lá no Evangelho de João 17, 22 a 24 diz: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha que especial! Esses textos acompanham, ou melhor, a Confissão de Fé de Westminster, quando responde qual é o fim principal do homem, ou seja, o nosso propósito, tem como base esses textos. É extraordinário, porque nós não temos ninguém além do Senhor. E aí, uma outra questão ligada ao propósito: qual é a razão da nossa fé? Se alguém perguntasse para você hoje, qual é a razão da sua fé? A nossa resposta não deve ser outra a não ser: a nossa razão é Cristo, o que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a razão da nossa fé. É aquele que foi manifestado em carne, é aquele que foi justificado em espírito, que foi visto dos anjos, foi pregado aos gentios, que foi crido do mundo e que foi recebido na glória. Como diz o texto de 1 Pedro 3,15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Essa deve ser a razão. É por isso que nós pertencemos a esta igreja. Irmãos, eu estou nesta igreja desde que nasci. Conheci o Evangelho ainda na barriga da minha mãe. E sempre ouvia sobre a sua história. Ficava encantado quando via as pessoas sendo batizadas, professavam a fé. Já já nós vamos falar um pouco mais sobre batismo e batismo infantil. Me encantava vendo as crianças sendo batizadas. Quando eu batizei, já como pastor, a primeira criança, eu fiquei muito emocionado. Cantando aquele hino que diz: ó, vinde meninos, vinde a Jesus. Aleluia! A razão da nossa fé é Jesus Cristo. E a nossa igreja também tem essa razão de fé. E aí você pode, assim como eu, e alguém que quiser se aproximar mais e conhecer mais, dizer: e em quem nós cremos então? E aí nós podemos resumir, fazer um apanhado de textos bíblicos, compilá-los e formarmos o credo apostólico. O credo não é de uma igreja, mas o credo é dos apóstolos, aqueles que pregaram o Evangelho de Jesus, que viveram com ele. E aí, ao longo da história, foi formatado da seguinte maneira. E aí você pode responder, para quem quiser ouvir no que você crê. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Deus desceu ao reino dos mortos
ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, sim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, universal do mundo inteiro, que é o que significa na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. É nisso que eu creio. E é isso que a igreja também crê e professa. E em todas as nossas crenças, nós demonstramos amor. Como está lá em 1 Coríntios 13, 1, 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse todas as crenças, todos os credos, todas as confissões de fé, não é? Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada disso adiantaria. E aí, uma questão, histórica e para o seu conhecimento, os credos tiveram a sua origem nos primeiros séculos da igreja cristã, especialmente quando das controvérsias do século IV e V. O primeiro credo conhecido historicamente foi o chamado credo apostólico, que é esse que nós vimos agora, que provavelmente tenha sido formulado no segundo século, mas sofreu algumas alterações até o século VI, quando algumas coisas lhes foram acrescentadas. Não conhecemos a sua verdadeira origem, nem quem foram os seus autores, mas, como eu disse, são compilações, são interpretações daquilo que os apóstolos pregaram sobre Jesus. No ano 325, cerca de 300 bispos formularam um credo no Concílio de Nicéia, na Ásia Menor, que tratou das controvérsias cristológicas relacionadas à Trindade e condenou as heresias de Ário. Depois houve o Credo de Constantinopla, 381, elaborado por 150 bispos, que é popularmente conhecido como Credo Niceno, simplesmente por refletir o ensino de Nicéia. Todavia, ele vai além dos ensinos de Nicéia, pois afirma a plena divindade do Espírito Santo. O Credo de Calcedônia, 451, trata especificamente das duas naturezas de Jesus Cristo, sobre as quais a Igreja pouco acrescentou posteriormente, em virtude da precisão das suas ideias. Além desses primeiros credos, vários outros apareceram posteriormente, expressando a fé da Igreja e dando-lhe um norte teológico para fazer face às heresias. Somente bem mais tarde, lá na época da Reforma, já no século XVI, é que apareceram as confissões de fé, que trataram da doutrina cristã de um modo bem mais elaborado que os credos. E aí então nós temos confissões de fé, que inicialmente surgiu a Confissão de Augsburgo, em 1530, de tradição luterana. Depois vieram as de cunho calvinista, a segunda Confissão Helvética, de 1566, a Confissão Escocesa, de 1560, e a Confissão de Westminster, de 1646, que foi a última das grandes confissões, certamente a que veio apresentar as definições mais precisas da doutrina reformada. Houve outras confissões de menor importância histórica, além dos catecismos que formaram a base doutrinária das igrejas, especialmente as de cunho luterano e calvinista. A nossa teologia, como eu disse, tem base na Confissão de Fé de Westminster, que foi produzida em julho de 1643 a fevereiro de 1649, na Abadia de Westminster, na cidade de Londres, pela Assembleia de Westminster. Foi a última das confissões de fé formuladas durante o período da Reforma. Sem dúvida, é a mais bem elaborada, sendo por isto aceita pelas igrejas reformadas ou presbiterianas de todo o mundo. E
O texto de Tito 2,1 diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Só para gravar isso, né? Essas doutrinas são reveladoras, são abençoadoras, norteadoras, né? Então, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Confissão de fé ainda e a afirmação de fé da IPIB. A IPIB também reuniu uma Assembleia Geral e nessa Assembleia Geral foi definida uma comissão que trataria da confecção de uma afirmação de fé própria, que foi elaborada da seguinte maneira: cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Muito bem. E aí, depois dessa afirmação de fé, que deve vigorar no nosso coração, afirmarmos isso, nós temos o propósito pelo qual nós existimos. Talvez vocês perguntem: eu não sei por que eu existo. Você existe, primeiro, para celebrar a presença de Deus na adoração. Conforme Mateus 4,10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. João 4, 23 e 24 diz: porque o Pai procura a tais que assim o adorem, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós existimos para celebrar a presença de Deus nas nossas vidas. Segundo, nós existimos, o nosso propósito de existência é para comunicar a palavra de Deus. Essa palavra que eu recebi, também devo comunicar. Isso se chama evangelismo, conforme Atos 10, 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Claro que há quem pregue. Nós pregaremos. Nós estamos pregando. Esse é o nosso propósito. Terceiro propósito: existimos para formar a família de Deus. Comunhão. Comunhão. Ó, quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos, né? Como diz o Salmo. Mas Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes animemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Você pode animar alguém, dizer: vamos para a casa do Senhor. Como diz o Salmo 122, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mesmo que com distanciamento, mas vamos à casa do Senhor celebrar. Hoje à noite é noite de Santa Ceia. Vamos juntos, em comunhão, não é? Celebrar o Senhor. Em quarto, nosso propósito é de existir para educar o povo de Deus, o discipulado. Se o evangelismo fala da palavra, o discipulado acompanha todo dia, em momentos oportunos, não é? Portanto, conforme diz Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Devemos caminhar com as pessoas e levá-las ao batismo, fazer com que elas recebam o Senhor nas suas vidas e guardem tudo o que elas têm recebido do Senhor. Quinto, existimos para demonstrar o amor de Deus, serviço, diaconia, mão estendida, braço amigo. João 13,35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor
uns aos outros. 1 João 3,16 e Mateus 25, 34 e 40, não é? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 Coríntios 12, 4, 5. Ora, há diversidade de dons e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Olha só, nós temos um propósito. Nossa vida tem propósito. O propósito é de servir. Não é? Vamos servir a Deus, a igreja, fora da igreja e sendo igreja, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. E aí você pode perguntar, pastor, mas quais são as outras doutrinas? Né? Sim, nós temos muitas doutrinas. Eu vou falar algumas delas aqui. Quais são as nossas doutrinas? Primeiro, a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da morte e ressurreição do Senhor Jesus, os sacramentos, a ética cristã. E além dessas doutrinas, nós devemos estudar a nossa história. Temos feito isso nesses últimos 2 domingos, dos nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós. Algo que nós precisamos ter em mente é o sistema presbiteriano de governo. E totalmente fundamental conhecermos a Bíblia, porque ela é a nossa fonte de regra, ou fonte de regra de fé e de prática. Por isso nós precisamos estudá-la, conhecê-la, observá-la. A Bíblia como regra de fé e prática. Bom, mas essas doutrinas precisam ser estudadas com bastante tempo. Cada uma delas daria uma live. E aí a gente pode ver futuramente como estudá-las, né? Mas eu vou escolher uma delas para a gente falar um pouquinho aqui, pincelada, porque diferencia de outras igrejas ou denominações, que são os sacramentos, mas que é a doutrina dos sacramentos. Eu quero falar com você sobre isso. Bom, Jesus Cristo instituiu 2 sacramentos para que seus seguidores observassem. Primeiro, o batismo. Segundo, a ceia do Senhor. E estes sacramentos não possuem poderes em si mesmos, não é? Pois são meios de graça que Deus utiliza para fortalecer a fé em suas promessas e para que o crente receba as bênçãos por eles significados, não é? Então, como meio de graça, possuem 2 elementos: o sinal exterior e o selo interior. Tanto o batismo como a ceia do Senhor só podem ser administrados por um ministro da palavra legalmente ordenado, conforme prevê a nossa Constituição. Então, o que é o batismo? Não é? O batismo, conforme está lá em Mateus 28, 19, tem um significado. O batismo cristão é o sinal e o selo da obra de Deus, que é reconciliadora e regeneradora. É um rito de iniciação que simboliza a purificação dos pecados e a identificação com Jesus. Aí você pode verificar lá Atos 2, 38 a 41, e 8, 12, 9, 18, 16, 13 a 15 e 31 a 34. E aí você pergunta, pastor, mas por que eu devo ser batizado? Jesus foi batizado. Então nós devemos seguir o seu exemplo. Ele quis se conectar conosco. Não é? Então, desta mesma maneira, nós nos conectamos com Ele. Para seguir o exemplo de Jesus. Marcos 1,9. Porque Jesus Cristo ordenou. Ele deu essa ordem. Mateus 28, 19. Vai lá e batiza. Então, as pessoas que vão se achegando, que vão recebendo o Evangelho, devem ser batizadas. É um sinal. É um sinal de que aquela pessoa recebeu Jesus e vai até as últimas consequências. Se nós observarmos o texto de Marcos, aquele que crer e for batizado será salvo. O que crê vai até as últimas consequências, que é ser batizado. Quem não crê não precisa ser batizado, não precisa fazer mais nada. Já não creu, mas o que crê precisa.
como última consequência, como mostrar, olha, eu me tornei um servo de Jesus, eu estou ligado com Ele, não é? E faço parte agora dessa nova comunidade de fé. E também para mostrar submissão e obediência, conforme está lá em Atos 18:8, e você pode conferir. Aí você fala, pastor, mas como são as formas de batismo? Existem algumas, né? O batismo é praticado pelos cristãos por meio de 3 modalidades: aspersão, imersão e efusão. E nós, presbiterianos, aceitamos os 3 tipos, as 3 formas de batismo. Mas nós praticamos a aspersão por nós considerarmos que ela é bíblica e por ser mais prática, né? Atos 9, 17 a 18, 10, 31 a 48, para você verificar. E aí tem uma questão interessante, que é o batismo infantil. O batismo não é uma invenção dos cristãos, não é? Na verdade, todas as religiões possuem uma forma de batismo. No judaísmo, a circuncisão representava esse batismo. E ela foi estabelecida por Deus para servir de sinal da aliança entre ele e a família de Abraão. Agora, com Jesus Cristo, Deus formou um novo povo, que é a igreja, e uma nova aliança, cujo sinal é o batismo. Então, a Bíblia ensina que há uma correlação entre circuncisão e batismo. E esta é a principal razão por que batizamos crianças. A aliança é para os pais e para os filhos. Atos 2:39. Leia comigo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. O batismo não salva a criança. Ela terá que mais tarde publicar diante da igreja a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Aí, pessoal, então eu vou deixar ela crescer. Quando ela tiver mais maturidade, ela pode se decidir. Pode ser um exemplo bobo, mas eu vou dar assim mesmo. Quando a sua criança chega na idade de ir para a escola, você diz a ela que ela deverá ter maturidade para escolher entre ir à escola ou não? Ou você a matricula? Você vai esperar que ela atinja 18 anos para escolher ir para a escola? Eu temo dizer que ela não vai querer ir mais para a escola. Então ensina a criança no caminho em que ela deve andar e quando ela for velha, não se desviará dele. Parece bobo o exemplo, mas a gente batiza porque crê que esta promessa é para nós também, para os nossos filhos. O que eu quero para mim, eu quero para os meus filhos. Eles creem mais do que nós. Eles entendem muito mais do que nós. A Bíblia já diz isso, que das crianças de colo pequenas saem o perfeito louvor. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós cremos que há suficiente base bíblica para o batismo de crianças. Alguns dos argumentos que temos nesse sentido são os seguintes. Primeiro, o batismo de casas, narrado em Atos, por exemplo, lá em Atos 16:15, referia-se ao batismo de famílias inteiras, incluindo as crianças. Segundo, a relação entre o batismo e a circuncisão, né? Colossenses 2:11 a 13. Pela circuncisão, as crianças faziam parte do povo de Deus no Antigo Testamento. De igual modo, pelo batismo, as crianças integram a igreja no Novo Testamento. Terceiro, a santidade da família. 1 Coríntios 7:12 a 14, pela qual os filhos são considerados santos ou puros. Quarto, a fé na promessa divina. Atos 2:39, segundo a qual a promessa de Deus é também para os filhos. Quinto, a afirmação de Jesus dizendo que o reino de Deus é das crianças. Marcos 10:13 a 16. Se o reino é das crianças, é claro que elas podem ser recebidas como membros da igreja pelo batismo. O batismo é muito importante. Através dele, afirmamos nossa relação de compromisso com Deus. Pelo batismo, passamos a integrar uma nova família, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:13. Com o batismo, testemunhamos ao mundo a nossa fé. E aí, o batismo
possui 3 dimensões: a dimensão do passado, do presente e do futuro. O batismo refere-se ao passado a nos remeter à morte e ressurreição de Cristo. Refere-se ao presente, pois com ele passamos a fazer parte da comunidade da nova aliança. E refere-se ao futuro, visto que temos a esperança de que as crianças batizadas irão professar sua fé em Cristo e de que os cristãos batizados perseverarão até o fim. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 17 e 26. A ceia do Senhor é o sinal e selo da participação da comunhão com Cristo e com aqueles que creem em Cristo, conforme o ensino do apóstolo Paulo. E tem 3 funções. A primeira é expressar a comunhão com Deus e com o seu povo. A igreja de Corinto estava contrariando este princípio, quando a gente lê lá em 1 Coríntios 11, 17 a 22. O segundo é lembrar perpetuamente o sacrifício que Jesus fez uma vez para sempre pelos nossos pecados e sua ressurreição. 1 Coríntios 11, 23 até o 25. E terceiro, reafirmar a nossa esperança na volta de Cristo. 1 Coríntios 11, 26. A gente vai proclamar até que Ele volte. Não é? Quanto ao sentido espiritual do que acontece na ceia do Senhor, há formas diferentes de explicação. A primeira forma é a transubstanciação. O que é isso, pastor? Essa é aquela doutrina católica que ensina que o pão, ou a hóstia, e vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Há uma transubstanciação, uma transformação. O pão vira o corpo. Segundo é a consubstanciação. É a doutrina luterana que afirma que o pão e o vinho possuem a mesma substância do corpo e do sangue de Cristo. A terceira é a memorial, que é a doutrina batista, que ensina que o pão e o vinho são elementos memoriais. E quarto, presença real, que faz parte da doutrina reformada e presbiteriana, que ensina que pão e vinho são símbolos da presença real de Jesus Cristo na ceia. E esta presença não é automática, depende da fé dos participantes. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que já professaram sua fé e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crianças batizadas, acompanhadas pelos pais ou responsável legal. Não é? A mesa sempre será do Senhor. O convite sempre fica para a mesa do Senhor. A mesa não é do pastor Ézio, do pastor Edson, do pastor Marcelo, dos presbíteros, da Igreja Presbiteriana Independente, mas ela é do Senhor. E nesse texto Paulo fala: examine-se, pois, o homem e coma do pão e beba do cálice e participe. É importante julgar. Você é do corpo de Cristo? Você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Faço. Então coma do pão e beba do cálice. Qual é o nosso lema? Nosso lema: pela coroa real do Salvador. Lembra que nós cantamos o hino centenário domingo passado? E tem lá: pela coroa real do Salvador e seu real pendão. É a junção do nosso lema, pela coroa real do Salvador, e do nosso hino, o pendão real. E guarde essa nota. Segundo o texto do reverendo Vicente Temudo Lessa, em sua obra Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, publicada em 1938, foi o brado de guerra do grupo que deixou a reunião do Sínodo Presbiteriano na noite de 31 de julho de 1903 e se dirigiu ao templo da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo. Essa informação consta na página 674 da referida obra e não temos mais informações. Por outro lado, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, no seu texto As Origens da Igreja Presbiteriana Independente, publicado em 1905, afirma: fixamos os olhos na bandeira de nossa independência, onde, ao sopro de Deus, divisamos o lema vitorioso: pela coroa real do Salvador.
E ainda acrescenta: erguemos a bandeira da independência ao brado vitorioso de pela coroa real do Salvador. Muito bem. É lindo esse tema, né? Esse lema, pela coroa real do Salvador, pela coroa do nosso Rei, Senhor e Salvador, é que nós existimos para pregar o Evangelho dele mesmo. E, para terminar, nós somos uma igreja brasileira, meus queridos irmãos, com grandes desafios. Nós temos uma história de lutas, de preservação do Evangelho genuíno, da valorização das nossas regiões, do nosso povo brasileiro, lutas para dar autonomia, fortalecimento aos presbitérios, para que os presbitérios, sendo fortes, as suas igrejas serão fortes. E o Evangelho vai chegar para cada lugar. Nossa história é carregada de algumas divisões. Na década de 40, a igreja conservadora, né, a igreja presbiteriana conservadora também saiu da nossa igreja. Depois, na década de 70, mais propriamente 75, a igreja presbiteriana renovada. Alguns problemas, mas nós nascemos como uma denominação com uma preocupação missionária intensa. Enfrentamos inúmeras dificuldades no trabalho missionário ao longo da nossa trajetória? Sim, é verdade. Mas nós precisamos de compromisso e fidelidade. Compromisso com a obra, fidelidade com a obra, vestir a camisa da igreja de Jesus Cristo e louvar a Deus pela igreja que Ele nos colocou, que é a IPI do Brasil. Eu amo tanto essa igreja. Foi nela que eu nasci, foi nela que eu fui criado, ensinado as primeiras letras, os primeiros ensinos do Evangelho. Foi nela que eu fui enviado para o seminário de Londrina. Fui sustentado pela igreja em oração. Irmãzinhas que contribuíam com o seu dízimo, com a sua oferta, para nos manter no seminário. Essa igreja que me licenciou ao ministério da pregação, e depois me ordenou ao sagrado ministério da palavra e dos sacramentos. E hoje estou aqui com vocês para falar dessa igreja, para que a gente coloque no Senhor a nossa confiança, mas através desta igreja, como instrumentalidade do Senhor nas nossas vidas, sejamos compromissados e fiéis. Nessa época em que essas coisas são tão raras num cenário evangélico brasileiro. Que sejamos firmes, que sejamos fiéis ao Senhor da igreja e à igreja que o Senhor nos chamou, a IPI do Brasil. Para terminar, eu quero que você ouça só esse relato histórico do nosso hino, o Pendão Real. Número 412 do nosso inário, Cantai Todos os Povos. Cantado no dia 31 de julho de 1903, quando do nascimento da IPI do Brasil, foi o mais celebrado naquela ocasião e foi adotado como hino oficial. Sua tradução para o português, encetada em 1893 pelo lisboeta, filho de ingleses, Henry Maxwell Wright, 1849-1931, visava atender à instalação da Associação Cristã de Moços, a ACM, aqui no Brasil. Foi, porém, como hino oficial da IPIB que o Pendão Real se notabilizou no meio evangélico brasileiro. A letra oficialmente adotada pela IPI do Brasil desde 1903, sofreu apenas uma alteração determinada pelo Supremo Concílio de 1987, a substituição da palavra negros pela expressão densos, na segunda estrofe do hino. E é esse hino que eu quero convidar você para que cantemos. Vamos cantar? Vamos cantar este hino, nosso hino oficial, e já voltamos para orarmos e encerrarmos este estudo.
entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Esse hino é sensacional. Erga sim, erga bem alto o pendão real. Erga bem alto o pendão real. Este pendão real, né, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui essa nossa série de mensagens, a Igreja dos Milagres, não é? Hoje com o tema O Seu Propósito. Claro que muitas outras informações foram guardadas para um outro momento. Não seríamos capazes de trazê-los todos à tona. Temos ainda algo para mostrar que seria o símbolo da nossa igreja, né? O portal gótico, das cores amarelas, ou na cor amarela. Nós temos a cruz céltica, símbolo do presbiterianismo. Nós temos a sarça ardente, né? Aqueles raminhos verdes, e o fogo, né? Que é a chama ardente do Espírito, que tem a ver com o nosso chamado também. Nós temos na cor branca, não é? A pomba, que se você olhar de cima para baixo, é uma pomba, que significa a presença do Espírito Santo. E se você olhar de baixo para cima, sem as asas, você verá o peixe, que significa um símbolo cristão, onde os apóstolos, né, com medo da perseguição, usavam como seu símbolo para serem identificados, o ictus, né, os cristãos. Então, claro que você vai poder olhar para o vitral da igreja agora com outros olhos. Se fosse para fazer assim uma pregação só sobre o nosso símbolo, eu diria assim: a igreja do Senhor Jesus Cristo, que crê na palavra de Deus, que mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos redimir, que ressuscitou ao terceiro dia, está no meio do fogo, desse fogo que arde no nosso coração, esse fogo do Espírito Santo. Esta igreja está no meio do fogo, mas não se queima.
Fique com essa meditação. Eu quero orar agora para nós encerrarmos e abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, obrigado porque o Senhor caminhou conosco até aqui. Fica conosco, nos abençoa, livra-nos do mal, porque nós precisamos de todo o livramento. Fica com a gente, Pai, fica com o teu povo, ser com a IPI do Brasil, para que nos próximos anos ela continue te servindo, testemunhando. Ah, Jesus, ah, Senhor, continue falando do Evangelho que salva, que cura, que santifica. Oh, meu Pai, nós precisamos de Ti. Nós somos a igreja do Senhor. E que a Tua igreja nunca se esqueça do Senhor. Que a Tua igreja propague o Evangelho. Que a Tua igreja continue firme e fiel. Continue fazendo os milagres. Chamando as pessoas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Fica conosco, abençoe cada lar, abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe, ó Deus, os pastores, abençoe pastoras, abençoe os presbíteros e presbíteras, abençoe diáconos e diaconisas, abençoe ministérios de música, de liturgia, de crianças, escolas dominicais, professores e professoras, abençoe líderes de células, de grupos pequenos, de grupos de comunhão, abençoe o teu povo espalhado por esse país afora, abençoe a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, abençoe a IPI Central de Brasília, abençoe o nosso presbitério, ó Deus do Distrito Federal, abençoe o nosso sino do Brasil Central, abençoe o teu povo, homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e anciãos, para que continue te servindo, não somente hoje, mas sempre, até o dia que o Senhor voltará, até que o Senhor volte. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Fiquem todos com Deus, um ótimo domingo, até o culto à noite, se Deus quiser. Um abraço e tchau.